E aí, gente, Hackman aqui, mais um vídeo sobre a crise da reproduzibilidade, né? Essa questão que artigos acadêmicos às vezes não são tão bons quanto parece, até de jornais importantes, até de pessoas importantes. E aqui mais um post, né? Novo método estatístico para ajudar a apaziguar a crise da reproduzibilidade, né? Então, foi publicado até na Nature, né? De um time aí de pesquisadores tentando ajudar estatisticamente as pessoas a verem se os seus experimentos são reproduzíveis ou não. Isso aqui é mais aplicável para a área de biologia, talvez, biomedicina. E tem essa questão, gente, será que é possível você replicar os resultados de outros pesquisadores? Essa é uma questão que vários artigos vão levantar, que estão na descrição. Se é possível você replicar com clareza os experimentos de outros pesquisadores, porque é uma coisa que custa muito dinheiro, custa muito tempo e às vezes as pessoas realmente não tem, não é só preguiça, mas realmente não tem o volume necessário para replicar todos os experimentos. Então é um problema difícil, não é simples você conseguir replicar experimentos de outros artigos da mesma forma. E às vezes tem o problema que você não tem os resultados os resultados corretos daquele artigo e pode fazer aquele artigo ser desconsiderado na ciência, como importante para a ciência, né? Aqui um post da Big Think, estudos provavelmente que estão errados, né? Tem mais de 153 citações. Então, normalmente um estudo é considerado importante quanto mais citações ele ter, porque aparentemente quanto mais citações, obviamente mais o seu paper talvez seja mais importante. Citações de outros artigos, né? Então, tá falando desse estudo aí que a gente vai ver também outros que também vai fazer a mesma coisa, de que às vezes artigos talvez estejam errados, não são verdadeiros. Tem um TED que eu não vou colocar aqui nesses vídeos, mas é um TED sobre muito famoso, talvez um dos TEDs mais conhecidos, que é sobre postura, né? A sua compostura, né? Como sua postura corporal afeta a sua vida, né? Afeta como você a sua mente até. Só que é um dos vídeos mais importantes do TED, assim, os mais conhecidos, mas que na verdade foi retratado, né, o artigo e as pessoas foram tentar replicar as mesmas coisas e não deu certo. Então várias coisas que tem no TED, várias coisas que tem na Nature, talvez sejam artigos que não são bons, que não são úteis, que não adicionam nada ao campo acadêmico. Então isso daí é uma coisa terrível, né? Por isso que é tão tensa essa crise, né? Aí a crise da inteligência artificial, né? Na verdade, eu na minha vida eu li muito mais artigos de inteligência artificial do que qualquer outra área. Lembro que quando eu comecei segurança de informação, a ler artigos sobre segurança de informação, a maioria era sobre inteligência artificial. Na época eu não sabia nada sobre o assunto. E aí, quanto mais eu li artigos sobre o assunto, sobre inteligência artificial, depois até para outras áreas da inteligência artificial, né? Processamento de linguagem natural, enfim, conhecimento facial e outros assuntos, eu vi que vários artigos não colocavam código junto, como a gente viu no último vídeo, não colocavam os dados que eles usaram. E tem esse post aqui da MIT Technology Review falando sobre esse assunto, né? Falando sobre esse problema. Então, eles vão falar, por exemplo, sobre um grupo de cientistas tentando dar uma guinada nessa questão de mais transparência na pesquisa de inteligência artificial. E na parte azul está dizendo, nós vimos um paper da Google e realizamos que era outro exemplo de um jornal de alto nível, né, publicando um estudo extremamente excitante, né, que não tinha nada a ver com ciência. Era mais propaganda do que de tecnologia da hora, né, do que algo realmente real, né, algo que útil. Então, esse paper aí da própria Google sobre, nesse caso, medicina, né, sobre o uso de inteligência artificial na medicina, que na verdade realmente foi visto que era ruim, não era significante e realmente não acrescentava nada, não era útil ou
replicável ou aprovável no campo biomédico, né? Então, até os maiores, assim, na área de pesquisa em inteligência artificial, como a Google, Facebook, talvez, entre outros, embora nenhuma citação aqui a gente vai citar o Facebook no momento, mas de que realmente há artigos que não são reproduzíveis, né? Que não funcionam na prática. Então, tem essa questão. Vários artigos, eu tenho certeza que na inteligência artificial na medicina, dos que eu li, a maioria não tem código-fonte. Um ou outro, de jornais acadêmicos importantes. Um ou outro tem código-fonte, um ou outro mostra com detalhes o que foi feito, um ou outro mostra é, certinho todas as etapas relacionadas a que você tem que configurar a rede de IA, né, para você ter os mesmos resultados. Muito pouco na área de IA de medicina, né? Outras áreas melhor, né? Mas enfim, algo que vai começar a ser mais padrão, você ter seu código sempre junto do paper. Aqui, replicação na psicologia, né? Uma crise que inspira ecologistas a tentar fazer pesquisa mais assim, com mais excelência, né? Então, tem essa questão, né, de que, nesse caso, na ecologia, né? Por exemplo, uma coisa que vai estar relacionada a você entender, pesquisa relacionada a você entender a como melhorar a qualidade em oceanos, por exemplo, vai citar, uma coisa assim. E vai falar que várias pesquisas nessa área não são significantes e não são tão boas quanto aparentam, né? De repente o título e os resultados talvez não sejam tão bons quanto aparentam na parte de replicação. Aí vai ter essa questão que pessoas falam que essa crise de replicação não existe. Eles vão falar, não, mas às vezes é impossível você ter o mesmo resultado. Porque as coisas, tipo, sei lá, os experimentos às vezes são feitos de uma forma totalmente singular, e às vezes você não consegue fazer a mesma coisa, de repente você não tem o mesmo nível técnico, o mesmo equipamento. Mas tem essa questão, se você não consegue replicar o experimento, como que você vai aprovar se ele é certo ou não? A relatividade a gente consegue aprovar através de vários experimentos ao longo dos anos. A física quântica foi aprovada depois de muito tempo, ao longo dos anos, que era uma teoria completa, através de vários experimentos que até hoje são conduzidos. Por exemplo, na física quântica, a teorema da não clonagem, que você não consegue clonar um estado quântico com perfeição total. Ou o princípio da incerteza de Heisenberg. Todas essas coisas, elas são testadas pelo tempo e até agora persistem. Por que elas persistem? Porque elas são replicáveis, porque elas são evidências experimentais. Até como no próprio paper do Heisenberg, que a gente leu recentemente em outro vídeo, fala, né? É experimental, então é simples. Mas se você não consegue replicar um experimento, se a pessoa fez um experimento e só ela conseguiu aquele resultado, é muito estranho. Aí vai falar sobre essa questão, né? Se de repente essa questão da linguagem, né, que você usa na inteligência artificial, né? Se você deveria meio que mudar a forma como é escrito os jornais acadêmicos, de repente é uma questão que um pesquisador chinês não consegue escrever direito em inglês com, sabe, melhor forma possível. Então tem essa questão de como explicar melhor os temas relacionados à inteligência artificial. Para mim a melhor forma, nem no paper escrevendo, é o código. Você tem que não só mostrar tipo os algoritmos que você usou, mas tem que usar o código. Mostrar o código fonte. O código tem que estar comentadinho para falar as formas e as configurações que foram usadas nos parâmetros do sistema para qual foram os bits que foi usado, quais foram as funções de ativação usadas no sistema de IA, tudo detalhadinho, tudo que foi usado para ser reproduzível com os mesmos dados ou até com dados diferentes. Aí mais um, né, da Technology Networks Informatics, sobre essa questão de reproducibilidade, um passo de cada vez. O destino da pesquisa irreproduzível, né? Então, a verdade é que o destino é a morte, né? Então,
É assim, gente, se não der, essa questão que a gente vai ver mais pra frente, até dos próprios pesquisadores que fizeram pesquisa no passado, né? Se a pesquisa do pesquisador não é reproduzível, isso é um problema para ele, porque vamos supor que você fez uma tese no seu PhD que está tentando ser replicável, né? Vamos supor na área de biomedicina ou na física, e foi descoberto que não é replicável, que a gente não consegue ter as mesmas, é, os mesmos resultados mesmo com a sua ajuda. Então nós temos um problema. Se não é replicável, a gente tem realmente um problema. Então é realmente uma crise, na minha opinião. E é uma crise terrível, né? Não só na área de biomedicina, também na área de psicologia também, principalmente na psicologia, enfim. Aqui do Harvard Crimson, né? Isso aqui a gente vai ver no próximo vídeo. O que acontece quando você não consegue reproduzir, que é isso que eu falei agora. Ou o que acontece quando alguém não consegue reproduzir o artigo. Se é que esse artigo é colocado de lado para sempre. Enfim, nós vamos ver no próximo vídeo. Até mais.